Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos. Estamos iniciando o nosso culto de oração e vamos falar sobre oração. Lá em Hebreus, capítulo 11, é citado os heróis da fé. E nós sabemos que esses heróis da fé, antes de tudo, foram heróis da oração. E por isso esses irmãos se tornaram grandes nomes na história bíblica. A oração, ela é passada pelos mestres. Cada mestre instrui os seus discípulos a orar. Aconteceu com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, vendo que ele sempre se retirava para orar, eles também pediram ao Senhor. Em um desses momentos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, eles pedem a Jesus que o ensinem a orar. Eles dizem: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. João também era um mestre e ensinou aos seus discípulos a orar. E nós temos um bom mestre. O nosso pastor, ele ressalta a importância da oração. Ele não começa uma reunião. Já participei de várias reuniões com o pastor e ele não começa e não termina uma reunião sem que haja oração. E também no púlpito, ele tem séries de sermões e que ele coloca títulos. Ele tem levando a sério a promessa, a vida eterna, a adoração, levando a sério a oração. E nós aprendemos muito com o nosso pastor. Eu me lembro de que em uma dessas séries ele coloca subdivisões na oração. E a oração pode ser uma oração de súplica, o pedido de alguma graça referente a bens materiais ou bens espirituais, né? Um objetivo espiritual, uma cura. Ela também pode ser uma confissão, e é muito importante nós confessarmos a Deus. O termo confissão, ele exprime ao mesmo tempo uma afirmação da nossa fé. Os heróis da fé faziam isso. Ele colocava nas mãos de Deus e demonstrava sua fé em Deus. E pode também ser um reconhecimento, né? Aliás, não só pode, deve também ser o reconhecimento da condição de pecador. Essa condição é nossa, é carnal. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores e expressar isso. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Lá no Salmo 51, Davi, ele pede a Deus piedade, né? Tende piedade de mim, ó Deus. Ele sabe a condição de pecador que ele tem dentro dele. A oração também, não podemos esquecer da oração intercessória, como um gesto solidário que temos de orar um pelos outros. E é bíblico. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele diz: orem por nós. Finalmente, irmão, orem por nós. Ele pede, e nós devemos orar não somente para aqueles que nos pedem, mas também para aqueles que nós sabemos que está precisando de oração. A oração de louvor e ação de graça. Ah, meus irmãos, como é lindo, como é maravilhoso entoar hinos de uma forma assim de oração. São hinos, há muitos hinos que ele por si só é um culto de oração a Deus, é um culto de adoração a Deus, onde nós agradecemos
por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vai fazer. Olha a musiquinha. Por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por suas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer, Senhor. E também a oração de adoração. Essa eu a considero a mais importante, porque o Senhor, deixe-me ver, em João, capítulo 4, diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o nosso papel, orar, estar numa intimidade com Deus, fazendo um link, né, como diz a juventude, um hiperlink, você clicou, diretamente se conecta. É dessa forma que conversamos com Deus, que falamos com Deus, através da oração. Então, queridos, vamos orar? Baixamos nossas frontes. Pai bendito, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, obrigado pelos irmãos, pelos trabalhos que estão sendo realizados, pelos trabalhos que estão retornando agora para as suas atividades, como Portas Abertas, que abriu este mês, e tantos outros, Pai, que retornam às suas atividades normais depois, durante essa pandemia. Sê com cada um, Pai, protege, guarda, Senhor. Livra, Pai, do mal e do maligno. Sê com o nosso pastor, com a liderança da nossa igreja. Abençoa-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Fortalece, Senhor, a nossa fé, para que a gente possa melhor servir a Ti, Pai. Recebe, Pai, o nosso culto de gratidão, de fidelidade a Ti e de adoração a Ti, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.